Para a esmagadora maioria da população, o dinheiro é apenas uma ferramenta para o pagamento de contas e despesas do dia a dia. Em famílias nas quais os membros ganham salários comuns, não dá para esperar mais do que pagar o aluguel, a compra do supermercado, a gasolina do carro e, com sorte, alguma atividade de lazer de vez em quando. Enquanto isso, para um seleto grupo de famílias que acumulam fortunas há algumas gerações, o dinheiro é utilizado para uma finalidade muito diferente. Com bilhões de dólares em patrimônio, algumas famílias usam suas fortunas para aumentar sua influência e conseguir poder. Além de controlarem empresas que empregam centenas de milhares de funcionários e gerenciarem orçamentos maiores do que muitos países, essas famílias estão envolvidas direta ou indiretamente em governos de vários países. Dessa forma, decisões tomadas por algumas dessas famílias são capazes de interferir na vida de uma parte significativa da população mundial. Mas, afinal, quais são as 10 famílias mais ricas do mundo? Como elas conquistaram suas fortunas? E como algumas dessas famílias também se tornaram as mais poderosas do mundo? Se você quer saber as respostas, é só assistir a esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre as 10 famílias mais ricas e poderosas do mundo. Mesmo que não possuísse uma fortuna avaliada em cerca de 71 bilhões de dólares, a família Thomson poderia ser considerada uma das mais poderosas do mundo devido aos negócios que possui. A história da família mais rica do Canadá no mundo dos negócios começou em 1931, quando Roy Thomson criou uma estação de rádio na cidade de Ontário. Naquele momento, o negócio de Roy era a venda de aparelhos de rádio e a emissora foi criada apenas para garantir programação aos seus clientes. Entretanto, o que seria apenas uma estratégia de vendas se converteu no negócio principal, e Roy Thomson começou a abrir estações de rádio por todo o país. Do negócio de rádio, rapidamente ele saltou para a mídia impressa, com a compra de diversos jornais canadenses. O sucesso doméstico permitiu que Roy se aventurasse em outros países, principalmente na Inglaterra, onde se tornou dono de vários jornais e emissoras de televisão. Ao longo de algumas décadas, Roy construiu um império de comunicação com mais de 200 jornais espalhados por Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. O poder acumulado levou o empresário, que tinha origem humilde, a ser nomeado barão pela Rainha da Inglaterra em 1964. Roy Thomson morreu em 1976, mas a família deu sequência ao seu legado e ampliou ainda mais o poder conseguido pelo patriarca. Em 2008, a família comprou o grupo Reuters por cerca de 17 bilhões de dólares em valores da época. A aquisição deu à família canadense o controle de uma das agências de notícias mais importantes do mundo, com mais de 3.000 jornalistas espalhados pelos 4 cantos, fornecendo reportagens para veículos de comunicação de todo o planeta. Hoje, os negócios da família Thomson estão perto de completar um século e são comandados pela 3ª geração. A mesma situação ocorre com a família Wertheimer, que aparece em 9º lugar na lista das famílias mais ricas do mundo, com uma fortuna de quase 90 bilhões de dólares. Apesar de atuarem em diferentes setores, como produção de vinho e criação de cavalos, foi no mundo da moda que a família realmente conseguiu se tornar uma das mais ricas e poderosas da atualidade. O sobrenome da família não aparece em nenhuma etiqueta ou nos desfiles de alta costura, mas a marca Chanel, controlada pelos irmãos Alain e Gerard, é sem sombra de dúvidas uma das mais conhecidas e desejadas do mundo. Tudo começou em 1924, quando Pierre Oudmayer, que já era um empresário de sucesso no ramo de maquiagens, se associou com a costureira francesa Gabriella Coco Chanel para a criação de uma empresa de perfumes. Pierre, junto com seu irmão, financiou o negócio em troca de 70% de participação na Sociedade de Perfumes Chanel. A divisão societária causou uma grande disputa entre a estilista e o empresário. Pierre Wertheimer não só saiu vencedor da batalha, como ainda conseguiu ficar com o controle total da empresa, que passou para seu filho Jacques e atualmente está nas mãos de seus netos Alain e Gerard. Embora não tenha o mesmo poder de famílias que controlam grupos de mídia e empresas de setores estratégicos, o poder da família Wertheimer não pode ser subestimado. Segundo o site Statista.com, o mercado da moda movimenta quase 800 bilhões de dólares por ano, com uma perspectiva de grande crescimento nos próximos anos. E poucas marcas são tão capazes de influenciar esse setor e até uma parte da sociedade quanto a Chanel. Além dos bilhões de dólares de patrimônio, os Thomson e os Wertheimer
também possuem em comum a discrição, já que os membros de ambas as famílias gostam do anonimato e fogem dos holofotes. Esse, aliás, é o comportamento de uma boa parte das famílias mais ricas e poderosas do mundo. Mas, como toda regra tem sua exceção, a família Ambani, considerada a sétima mais rica do mundo, com impressionantes 90 bilhões de dólares em patrimônio, se tornou muito conhecida pela extravagância de suas festas de casamento. Os Ambani são considerados a principal dinastia empresarial da Índia, com negócios em diversos setores, como petroquímica, gás natural, telecomunicações e fabricação de tecidos, para citar apenas alguns. O conglomerado Reliance Industries Limited, controlado pela família, é a empresa mais valiosa da Índia e, de acordo com a revista Forbes, a 45ª mais valiosa do mundo. Atualmente, todo esse império industrial é comandado por Mukesh Ambani, considerado o 9º homem mais rico do mundo. Mas as origens dessa fortuna começaram com seu pai, Dhirubhai Ambani, que fundou a empresa em 1958. No começo era apenas uma pequena empresa que vendia produtos têxteis, mas que foi crescendo até se tornar o que é hoje. O poder da família Ambani está concentrado principalmente na Índia, onde controlam setores estratégicos do país mais populoso do mundo e que vem se tornando cada vez mais relevante na economia global. Mas sua influência pode ser vista nas relações que a família possui fora da Índia. Recentemente, os Ambanis viraram notícia no mundo inteiro por conta da festa de casamento de Anand Ambani, um dos herdeiros do império. Na festa, que segundo a revista Vanity Fair, custou 600 milhões de dólares, desfilaram algumas das maiores celebridades do mundo, mas não parou por aí. Provando o poder que a família Ambani possui fora da Índia, estavam presentes figuras de peso no mundo da tecnologia, como Bill Gates e Mark Zuckerberg, e figuras relevantes da política mundial, como os ex-primeiros ministros do Reino Unido, Boris Johnson e Tony Blair, e o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry. No caso da família Ambani, o dinheiro obtido nos negócios serviu para a família construir relações e ganhar poder, e isso é algo muito comum. Mas com a família Al Saud, é possível dizer que aconteceu o contrário. Foi o poder que permitiu à família acumular um patrimônio estimado pela Bloomberg em 112 bilhões de dólares. Embora existam registros de existência da família desde 1744, foi somente em 1902 que aconteceu o evento que permitiu o acúmulo dessa grande quantidade de dinheiro. Foi nesse ano que Abdul Aziz bin Saud, com apenas 20 anos, conquistou o comando da cidade de Riad, na Península Arábica. Depois dessa primeira vitória, ele continuou expandindo seu território, anexando também várias cidades importantes como Meca e Medina. Após unificar grande parte da Península Arábica, Abdul Aziz bin Saud fundou a Arábia Saudita em 1932 e se tornou o rei absoluto do novo país. Alguns anos mais tarde, em 1938, foram descobertas grandes reservas de petróleo na Arábia Saudita, que transformaram o rei e seus descendentes em uma das famílias mais ricas do mundo. Quase 100 anos depois da fundação da Arábia Saudita e da descoberta de petróleo, a família Saud continua reinando absoluta no país e controlando todas as suas riquezas, principalmente a Aramco, a companhia petrolífera estatal que, segundo a Forbes, é a terceira empresa mais valiosa do mundo em 2024, com um valor de mercado de quase 2 trilhões de dólares. Além de todo o poder financeiro, a família Saud está à frente do 23º exército mais poderoso do mundo, com condições de exercer seu poder muito além das fronteiras do país, como acontece atualmente no conflito do Iêmen. O petróleo foi capaz de enriquecer a família real da Arábia Saudita e muitas outras, como a família Koch, que hoje ocupa a 6ª posição entre as mais ricas do mundo, com uma fortuna que supera os 127 bilhões de dólares. A origem de todo esse dinheiro está no petróleo, mas não na exploração. Em 1927, Fred Koch desenvolveu um método inovador que tornava mais fácil o processo de refino de petróleo para a produção de gasolina. O novo método passou a ser utilizado por refinarias em várias partes do mundo e rendeu a Fred Koch uma considerável fortuna, que ele utilizou para fundar a Wood River Oil and Refining Company, dedicada à exploração e refino de petróleo. O patriarca da família morreu em 1967 e seus 4 filhos ficaram à frente da empresa, que foi rebatizada como Koch Industries. Nas décadas seguintes, os herdeiros entraram em uma disputa pelo controle dos negócios, e depois de anos de batalhas judiciais, os irmãos Charles e David saíram vencedores e ficaram com o comando da empresa.
Os dois ficaram conhecidos como os irmãos Koch e expandiram os negócios familiares para muito além do setor de petróleo. Hoje, a Koch Industries é a segunda maior empresa privada dos Estados Unidos e atua em áreas como produção de papel e celulose, geração de energia, finanças e muitas outras. Nas últimas 2 décadas, os irmãos Koch deram uma grande demonstração de como dinheiro e poder caminham lado a lado. Segundo a PBS, somente na eleição de 2016, os irmãos destinaram mais de 889 milhões de dólares para a campanha presidencial. Enquanto o petróleo permitiu aos Koch, aos Saud e tantas outras famílias se tornarem bilionárias, a família Al-Thani conseguiu essa façanha principalmente graças a outro recurso muito valioso, o gás natural. Na verdade, esse é mais um caso de família que primeiro conseguiu o poder para depois alcançar a fortuna. O caso da família Al-Thani, que tem uma fortuna avaliada em 133 bilhões de dólares, é bem parecido com o da família real da Arábia Saudita. A família controla o Catar desde 1851, quando o Sheikh Mohammed bin Thani conseguiu organizar as várias tribos que habitavam a região para que agissem como unidade. No comando, o Sheikh conseguiu negociar tanto com o Império Otomano quanto com o britânico, o que fortaleceu sua posição de comando. Assim como na Arábia Saudita, a descoberta de petróleo começou a impulsionar a economia do Catar e da família Al-Thani, mas foi com a exploração do gás natural que o país chegou à primeira posição do ranking de países mais ricos do mundo, segundo o critério de PIB per capita, e a família se tornou uma das mais ricas e poderosas do mundo. O patrimônio dos Al-Thani, calculado pela Bloomberg, foi de 133 bilhões de dólares. Mas, como reis absolutos do país, a família controla o Fundo Soberano do Catar, que possui investimentos de mais de 450 bilhões de dólares. Através desse fundo, a família possui participações em diversas empresas, como o banco inglês Barclays e a montadora alemã Volkswagen, na qual é a maior acionista individual, com 17% das ações com direito a voto. A família tem usado o dinheiro para aumentar seu poder e influência, além das fronteiras, com investimentos como a compra do time francês Paris Saint-Germain e várias propriedades. O jornal britânico The Guardian chegou a afirmar que o Catar está se tornando dono da Inglaterra devido à compra de imóveis no país. Além disso, a riqueza gerada pelo gás natural permitiu ao Catar e à família Al-Thani sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2022, até agora a edição mais cara da história. Esses movimentos aumentaram ainda mais o poder da família, que atualmente tem atuado como intermediadora entre os diversos conflitos que estão acontecendo na região. Longe do mundo da política ou da exploração de recursos naturais, a família Mars conseguiu acumular um patrimônio de mais de 141 bilhões de dólares, fabricando doces e ração para animais. A fortuna começou a ser gerada em 1911, quando Franklin Clarence Mars passou a vender doces mergulhados em chocolate que ele mesmo fabricava em sua cozinha. Mesmo com algumas dificuldades iniciais, o negócio foi para frente e a empresa, batizada com o sobrenome do fundador, criou produtos como os chocolates M&M, a barra Snickers e o chocolate Twix. Após a morte do fundador, o negócio continuou com seu filho Forrest, que ampliou para outros segmentos, como a venda de arroz e a fabricação de ração para animais. Os Mars conseguiram repetir o sucesso dos doces na fabricação de ração e possuem uma grande participação no mercado com marcas como Pedigree e Whiskas. Assim como outras famílias que possuem muito dinheiro, os Mars são avessos a holofotes e procuram se manter discretos. Por conta de toda essa discrição, é difícil saber o verdadeiro poder e a real influência que a família Mars exerce nos Estados Unidos e no mundo. Mas com um patrimônio desse tamanho e mais de 150 mil funcionários, negar que possuem poder é impossível. Dos chocolates e ração para animais, voltamos a falar do mundo da moda, com a família Hermès, dona da famosa marca de bolsas e artigos de luxo. De acordo com a Bloomberg, a família possui mais de 150 bilhões de dólares em patrimônio, o que a coloca no terceiro lugar entre as famílias mais ricas do planeta. O negócio começou em 1837, com a fabricação de selas de cavalo para a nobreza francesa. A fabricação detalhada e sob medida fez da marca a preferida de endinheirados do mundo todo e rendeu bilhões para a família, que continua comandando os negócios após 6 gerações e quase 200 anos. Assim como o caso da família Wertheimer, que controla a Chanel, o poder dos Hermès está em ditar os rumos de um dos setores mais importantes da economia e que mexe com o desejo de uma parcela significativa da sociedade.
Enquanto as famílias mostradas até aqui estão envolvidas na produção, seja de petróleo, artigos de luxo ou comida, a família Walton conseguiu se tornar a segunda mais rica do mundo apenas vendendo produtos fabricados por outros. A família é dona de 46% do Walmart, simplesmente o maior varejista do mundo, com receitas que ultrapassaram a marca de 611 bilhões de dólares no ano passado. Desde 1962, quando Sam Walton e seu irmão abriram o primeiro Walmart no estado de Arkansas, mais de 10.500 novas lojas foram abertas e a família acumulou uma fortuna de quase 260 bilhões de dólares, o que converteu os Walton na família mais rica dos Estados Unidos. A sacada de Sam Walton foi perceber que poderia ganhar muito mais se diminuísse as margens de lucro e vendesse seus produtos mais baratos, algo que hoje parece óbvio. Porém, em 1962, era uma inovação e permitiu o rápido crescimento do negócio. Após a morte de Sam Walton em 1992, seus 3 filhos ficaram à frente da empresa e continuaram expandindo os negócios. E as decisões da família na condução da empresa têm o poder de afetar milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo o Statista.com, o Walmart é a maior empresa do mundo em número de empregados, com nada mais, nada menos do que 2 milhões e 100 mil colaboradores. Além do poder sobre essas pessoas, nas últimas décadas, os Walton também destinaram uma parte de suas fortunas para campanhas políticas de candidatos que possuem o mesmo ideal da família. A família também amplia seu poder e influência através da filantropia, com doações que se aproximam da casa de $1 bilhão anualmente. E mais uma vez, chegamos a uma família onde o poder e o dinheiro estão totalmente interligados. Com uma fortuna de 305 bilhões de dólares, a família Al Nahyan é a mais rica do mundo e uma das mais poderosas também. Assim como as famílias dos países vizinhos, Catar e Arábia Saudita, os Al Nahyan também criaram uma nação que teve a sorte de estar em cima de imensas reservas de petróleo. E a história começou nem faz tanto tempo. Foi em 1968, quando o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan assumiu o comando de Abu Dhabi, que nessas alturas já estava começando a explorar suas reservas de petróleo. Em um território marcado por disputas, Zayed percebeu que sozinho seu país corria muitos perigos e articulou a formação de um novo país junto com outros vizinhos que também eram pequenos. Assim foram criados em 1972 os Emirados Árabes Unidos. O Zayed bin Al Nahyan foi declarado o primeiro presidente. Apesar do título de presidente, o Sheik na verdade se tornou o rei dos Emirados Árabes Unidos, e seus descendentes assumiram o poder após sua morte em 2004. Os Emirados possuem a 7ª maior reserva de petróleo do mundo e daí veio a grande parte da fortuna familiar. Além da fortuna pessoal, que serve para comprar iates, mansões, coleções de luxo e para a manutenção de um estilo de vida no mais alto luxo, a família controla os fundos soberanos do país. Através de 3 fundos soberanos, Abu Dhabi e sua monarquia controlam ativos de mais de $1 trilhão, que estão espalhados pelo mundo todo. Hoje o país é comandado por Mohammed bin Zayed Al Nahyan, considerado um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Ao todo, as 10 famílias mais ricas do mundo possuem um patrimônio somado de quase $1,5 trilhão. Essa grande riqueza, que em muitos casos cresce a cada dia, torna essas famílias também as mais poderosas do mundo, seja diretamente dirigindo países ou através da aproximação que possuem com as principais lideranças mundiais. E você, acredita que exista alguma família que tenha mais poder do que essas? Espero sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que também vai gostar deste, sobre o passado obscuro de uma das famílias mais poderosas da Alemanha. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.